Provérbios 23, 26. Glória a Deus. Hoje estou feliz que está minha esposa e minha filha acompanhando. Não é sempre que a minha esposa pode estar, vai estar estudando, mas nos finais de semana, quando dá, ela está comigo. Glória a Deus. Provérbios 23, verso 26, da palavra do eterno Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do eterno: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem o meu caminho. Só repita comigo a parte A. Diga comigo: dá-me, filho meu, o teu coração. Podem tomar os vossos assentos na presença de Deus. Amados, a palavra que eu vou trazer hoje do coração de Deus para o seu coração. Se os pais da igreja, quem são os pais da igreja? Os primeiros que começaram a pregar na igreja estivessem no nosso meio, eles iam se torcer. Porque quem tem bastante tempo de igreja, eu vou fazer 31 anos, vai entender o que eu vou dizer. Eles costumavam dizer que Deus, que Jesus não era açougueiro e que eles não queriam o nosso coração. Era essa a pregação. Até eu já preguei isso quando comecei, porque eu via eles falando e achava bonito. Deus não é açougueiro, Deus não quer o teu coração, Deus quer você por completo. Pois eu estou aqui nessa noite para dizer para você que depois de ler a Bíblia mais de 40 vezes, eu descobri que Deus quer o teu coração. E eu vou pregar hoje totalmente o oposto daquilo que eles pregavam, porque eu quero pregar hoje que Deus quer o teu coração. O tema da mensagem é: dá-me, filho meu, o teu coração. Por que Salomão está pedindo o coração do seu filho? Por que ele diz: dá-me, filho meu, o seu coração? Por que a intenção dele de querer um coração? Nós precisamos entender que o coração é a coisa mais importante que nós temos. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 4, versículo 23: de tudo que tu deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. O coração é a fonte da vida que está em nós. E a Bíblia diz que de tudo que nós devemos guardar, nós devemos guardar o nosso coração. E muitas vezes, e por muito tempo, as pessoas não se preocuparam com o seu coração. E muitas vezes seu coração ficou cheio de mágoas, cheio de pecados, cheio de rancores. E muitas vezes, amados, isso se transformou em mal para a pessoa. Tudo na Bíblia, amados, está relacionado ao coração. E tudo na nossa vida também está relacionado ao coração. Quando você vê uma pessoa sorrindo, uma pessoa toda alegre, por que ela está alegre? A Bíblia diz em Provérbios capítulo 15, versículo 13: o coração alegre aformoseia o rosto. Mas a Bíblia vai dizer em Provérbios 17, 22, que o coração triste, amados, faz abater a carne e secar os ossos. Ou seja, se a pessoa está alegre, é porque o coração está alegre. Se a pessoa está triste, é porque o coração está triste. Como eu já disse, diziam que Deus não era açougueiro e não queria um coração, que não precisava do coração. Pois eu vou mostrar para você que para você aceitar Jesus precisa do coração. Romanos 10 e 9, a Bíblia vai dizer: se confessares com a tua boca e creres de todo o coração, será salvo. Tem que falar com a boca, mas tem que crer de coração. Para aceitar a Jesus tem que ser de coração. Para você se batizar nas águas, precisa do coração. Quando Filipe estava pregando para o eunuco, guardião do tesouro da rainha da Etiópia, Atos 8,37, eles passam por uma fonte de água. O eunuco diz: aqui está a água, o que me impede de ser batizado? Filipe diz para ele: é lícito, se tu creres de todo o teu coração. A Bíblia diz no Salmo 24, versículo 3 e 4: quem estará, irmão, quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem estará no lugar santo? Aquele que for limpo de mão e puro de coração. Mateus 5, verso 8 diz: bem-aventurados limpos de coração, porque esses verão a Deus. Está entendendo? Tudo é o coração. Para você amar a Deus, não é de palavras. Ele até questiona isso com o povo de Israel. Ele questiona as palavras.
Ele fala em Isaías 29:13, ele fala: esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está distante de mim. Mas a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Para servir a Deus tem que ser de coração. Josué 22:5: servireis ao Senhor vosso Deus de todo o vosso coração. Salmo 94:15, a Bíblia diz que nós temos que seguir a Deus de coração, porque a Bíblia diz que os retos de coração seguirão a Ele. Ou seja, tudo está relacionado ao coração. A Bíblia diz em Mateus 6:21 que aonde estiver o tesouro de um homem, ali estará o seu coração. Sabe por que muitas pessoas estão se afastando da igreja? Porque Deus não é mais o seu tesouro. Porque para aqueles que Deus é o seu tesouro, eles querem estar onde Deus está, estar na igreja. E mesmo quando acontece de não poder estar na igreja por força maior, amados, essas pessoas podem estar aonde for, mas o coração delas está na igreja. E o pior é que tem gente que às vezes está na igreja e o coração não está aqui. Para você ter encontro com Deus, para você encontrar Deus, achar Deus, a Bíblia diz em Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis, quando você me buscar de todo o vosso coração. E a Bíblia diz no versículo 14: e eu serei achado de vós. Mas tem que ser de coração. Até para ofertar, acabaram de fazer o ato da oferta. Teve gente que não ofertou porque não tinha, mas os que ofertaram, ofertaram porque o coração andou a ofertar. A Bíblia diz, irmãos, em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7: aquele que contribuir, contribua segundo o propósito do seu coração. Quando você vê uma pessoa falando muito de Deus, é porque o coração dela está cheio de Deus. Quando você vê uma pessoa falando muito da palavra, é porque o coração dela está cheio da palavra. Mas quando você vê uma pessoa falando muito mal da vida dos outros, é porque o coração dela está cheio de coisa ruim. Porque a Bíblia diz em Mateus 12:34: do que há de abundância no coração do homem, sua boca fala. Ou seja, a boca vai falar aquilo que está no coração. E eu quero dizer para você nessa noite, amados, se o teu coração te condena, a Bíblia diz em 1 João 3:20: maior é Deus do que o teu coração. Você tem que cuidar do seu coração. Às vezes a gente não se preocupa com o coração, por quê? Porque está aqui dentro. E a gente às vezes deixa transparecer algo que não é uma realidade. Demonstramos algo às vezes que não vivemos por dentro. Mas eu quero dizer para você que Deus conhece o seu coração. Jeremias 17, versículo 9 e 10 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? A Bíblia diz: eu, Senhor, esquadrinho os corações e provo os pensamentos para dar a cada um segundo as suas obras. Salmo 44, versículo 21, a Bíblia vai dizer que Deus conhece o segredo do coração. Aleluia. Você pode ter segredo no seu coração para as pessoas, mas para Deus você não tem. Deus sabe os teus segredos. Deus conhece os segredos do seu coração. Aleluia. Então tudo está relacionado ao nosso coração, e nós temos que guardar o nosso coração. Nós temos que entregar o nosso coração para Deus. Guardar para o mal e entregar para Deus. Tem pessoas que têm o seu coração como se fosse uma caixa de segredo, ou melhor, um cofre, e está lá chaveado. E eu te aconselho nessa noite: abre ele, dá a chave para Deus, deixa ele entrar no seu coração, deixa ele limpar o seu coração, porque assim você vai ter uma vida diferente. Tudo está relacionado ao coração. O homem, amados, mais sábio da Bíblia, quem foi? Ninguém sabe. Salomão. E qual era a fonte da sabedoria dele? Deus apareceu para Salomão em Gibeão em sonhos. 1 Reis 13:5 diz: pede-me o que quiseres que eu te dê. Ele disse: Deus, me dá um coração sábio para governar um tão grande povo. E a Bíblia diz que Deus deu um coração sábio para ele. Deus deu um coração sábio para Salomão. Por isso que ele tinha, amados, uma grande sabedoria. Mas deixa eu falar uma coisa para você: a ruína de Salomão também foi o seu coração. A fonte da sabedoria era o coração, mas a sua ruína também foi o coração. A Bíblia diz, irmãos, em 1 Reis capítulo 11, versículo 1 em diante, que Salomão amou muitas mulheres. Ele teve 700 princesas e 300 concubinas. A Bíblia diz que
ele se envolveu com as amonitas, edonitas, sidônias e edeias, a quais a Bíblia diz que perverteram o seu coração e fizeram adorar os seus deuses. Aleluias. Está entendendo? Ele abriu o coração para muitas mulheres, a qual perverteram o seu coração. Cuida para quem você abre o seu coração. Cuide para quem você vai entregar o seu coração, porque é a coisa mais preciosa que você tem, é o seu coração. O homem mais forte da Bíblia, quem foi? Sansão. Sabe qual foi a ruína de Sansão? A desgraça de Sansão foi abrir o coração para uma mulher que não temia Deus. Sansão, irmãos, se envolve com uma mulher chamada Dalila, e os filisteus a compram e promete para ela 1000 moedas de prata se ela descobrisse o segredo da força de Sansão e entregasse ele a eles. E ela começou a perguntar: qual é a tua força? E ele começou a mentir para ela: se fizer 7 tranças no meu cabelo, eu perco a força. Se amarrar com 7 cordas novas, eu perco a força. Ele vivia mentindo para ela. E mesmo quando ele mentia, ainda estava prevalecendo contra os seus inimigos. Não estou dizendo que você tem que mentir. Deus não concorda com a mentira. Deus não compactua com a mentira. Mas chegou um momento que ele não mente mais. E a Bíblia vai dizer, irmãos, em Juízes, capítulo 16, versículos 17 e 18, que ele abre o seu coração para Dalila e diz para ela: eu sou nazireu de Deus. Deus da minha infância nunca passou navalha no meu cabelo, porque o dia que isso acontecer, eu perderei as minhas forças e serei como qualquer outro homem. A Bíblia vai dizer, amados, você pode ler, a Bíblia vai dizer que Dalila viu que ele abriu seu coração e contou-lhe a verdade. Então ela adormece ele sob o seu colo, rapa a sua cabeça, e quando ele estava sem cabelo, ela grita: Sansão, os filisteus vêm a ti. E ele se levanta e diz: vencerei eles como sempre tenho vencido. Só que ele não tinha mais força, porque ele abriu o coração para Dalila. Dalila representa o pecado. A força de Sansão, muitas pessoas pensam que estava no cabelo. Não estava no cabelo. A força de Sansão estava no pacto que ele tinha com Deus. A força de Sansão estava no segredo que ele tinha com Deus. Quando ele conta o seu segredo e quebra o pacto que ele tinha com Deus, ele perde as suas forças. E, amados, consequência disso, Sansão é encarcerado, é colocado, irmãos, na moinha, para girar uma moinha, serviço de jumento, se colocava para girar a moinha, aonde se moía o trigo, e ele fica lá, amados, preso. A Bíblia vai dizer que eles vazam seus olhos, cegam ele, e o seu fim foi que ele teve que morrer com os seus inimigos. Escute o que eu vou dizer para você: o pecado te encarcera e te escraviza. Quem muito brinca com o pecado, uma hora vai ficar preso nele, encarcerado nele, e não vai conseguir se libertar. O pecado cega e o pecado mata. A Bíblia diz em Romanos 6:24 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Tem pessoas que abrem o coração para o pecado, mas não abrem o coração para Deus. Tem pessoas que abrem o coração para a maldade, mas não abrem para Deus. Tem pessoas que abrem o coração para o diabo e não abrem para Deus. Aonde você acha que o Espírito Santo quer habitar em você? Aonde você acha que o Espírito Santo habita em nós? Na mente? No estômago? Não. No pulmão? Não. Ele habita no seu coração. Porque tem pessoas que chegam na igreja, amados, e rapidamente acontece algo na vida delas e elas são transformadas verdadeiramente. E tem pessoas que ficam na igreja 10, 20 anos e é a mesma treva, Deus que chegou na igreja. Por quê? Porque conheceu Deus,
mas não abriu o coração para Ele. E tem gente que mal chega na igreja e a primeira coisa que ele faz é abrir o coração para Deus e entregar a chave e não quer mais saber de mais nada no seu coração a não ser Deus. Nós precisamos abrir o nosso coração para Deus. Certa feita Deus, amados, falando com o seu povo, Ele disse que o seu povo tinha um coração tão duro que era um coração de pedra. Ezequiel 36, 26. Mas Deus diz: eu vou tirar de vocês o coração de pedra e vou dar para vocês um coração de carne. Deixa eu falar para você uma coisa: coração de pedra não sente nada, mas coração de carne sente. Sente quando Deus fala, sente quando essa espada pega. A Bíblia diz em Hebreus 4:12 que essa espada é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e espírito, juntas é apta para discernir as intenções do coração. Aleluias. Mas se você pegar uma espada, por mais afiada que ela seja, e ficar batendo na pedra, não vai adiantar nada. Mas se você bater na carne, a carne vai cortar. Aleluia. E às vezes, irmãos, porque não corta e a gente não sente nada, a gente também não é restaurado, a gente também não é mudado. Mas nessa noite Deus vai converter o coração de pedra em carne. Oxalá que nem fosse em carne, fosse como Davi. Davi fala no Salmo 22, versículo 14: o meu coração derrete perante Deus como cera. A cera, se você colocar perto do fogo, ela derrete. Aleluia. Ele está dizendo: eu sou como cera diante do Deus de fogo e me derreto todo perante Ele. Aleluia. Quantas pessoas se derretiam na presença de Deus e hoje não se derrete mais? Quantas pessoas que quando se aproximava de Deus sentia a presença dele e não sente mais? Por quê? Porque virou pedra. Mas nessa noite Deus está aqui para te converter num coração de carne, pelo menos, em nome de Jesus. Nessa noite, irmão, Salmo 45, versículo 1, o salmista diz: o meu coração ferve com tantas palavras boas. Pois nessa noite o meu coração ferve pela presença dele, pela palavra dele, irmãos, aquilo que ele está falando aos nossos corações nessa noite. Quando eu estava chegando aqui hoje, tinha um irmão aqui louvando, e no louvor falava de adorar ou louvar de coração, alguma coisa semelhante. Para louvar a Deus tem que ser de coração. Salmo 138, verso 1, o salmista diz: louvar-te-ei, ó Deus, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. O louvor que Deus espera de nós, irmãos, não é um louvor qualquer. Ele quer um louvor que sai de dentro do nosso coração. Aleluia. Dá-me, filho meu, o teu coração. Talvez você está na igreja, irmãos, há um bom tempo, já aceitou Jesus, mas ainda não entregou o teu coração para Deus. Nessa noite ele está dizendo: eu quero a fonte da vida. Eu quero a fonte da vida que está em você. Eu não quero só você por fora, eu não quero só você exteriormente, eu quero você interiormente nessa noite. Eu quero você por dentro e por fora nessa noite, em nome de Jesus. A gente é acostumado, irmãos, a tentar para as pessoas pela aparência. Às vezes, principalmente nós pastores, somos medidos pelo aquilo que vestimos. Se tiver de terno e gravata, é o de Deus. E às vezes, se não tiver sem a gravata, já está faltando alguma coisa. Se tiver de camiseta, então misericórdia. Irmãos, a doutrina de Deus é uma só: ordem e decência. Nada que sensualize e nada que escandalize. Mas a roupa não importa, irmãos. A roupa não importa. Eu não posso colocar como doutrina de uma igreja terno e gravata. Primeiro que terno e gravata foram feitos por um homossexual francês para o seu amante. Ele foi fazer uma roupa para o seu amante, uma roupa chique, e ele desenhou um terno e uma gravata para ele usar. Como que eu posso pegar isso e dizer que isso é a doutrina da igreja? Está dizendo que eu não posso usar? Não, a maioria das roupas que a gente usa, os estilistas são. Mas, amados, eu não posso dizer que isso é a roupa de Deus, porque então o diabo desenhou essa roupa. Está entendendo? Deus não olha para a aparência. Deus não olha, irmãos, o exterior. Deus olha o interior. Ele mandou um profeta por nome Samuel à casa de um homem chamado Jezreel para escolher um rei. Ele não foi lá escolher qualquer pessoa, ele foi lá escolher um rei.
Se nós fôssemos escolher um rei, talvez escolheríamos pela aparência. Por isso que Jesus, a Bíblia diz em Isaías 53, versículo 2 em diante, que ele veio como raiz seca. Ele não tinha aparência nem formosura. O profeta diz: olhando nós para ele, nada víamos para que desejássemos. Era desprezado, mais indigno entre os homens, homem de dores, e experimentado no trabalho. Ou seja, ele não veio com uma aparência. Porque se Jesus viesse com uma aparência, amado, de um galã, com certeza todo mundo ia querer ele, porque ele era bonito demais. Então ele veio sem aparência nenhuma. Mas a Bíblia diz que aquilo que não tinha aparência verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E quando Samuel está na casa de Jessé, começa a se apresentar aos filhos perante ele. E logicamente começa do mais velho a seguir. O primeiro a se apresentar é o primogênito, Eliabe. Quando Samuel olha para Eliabe, o profeta ficou deslumbrado. Quando ele olha, ele diz: é esse. Ele diz: certamente é esse, o ungido do Senhor. Eu creio que quando ele olha, ele já está pegando, irmãos, o seu vaso de azeite, já caminhando em direção a ele. Pois Deus fala para ele, Samuel, 1 Samuel 16, verso 7: não atentes para a altura e a estatura, para a aparência, porque esse eu já rejeitei. Amados, não ser escolhido até o quê? Às vezes tem alguma coisa que Deus pode não nos escolher para fazer, mas ser rejeitado deve ser muito triste. Deus está dizendo: esse eu rejeitei, esse eu não quero mais. Quando Deus diz eu rejeitei, então Deus está dizendo: não me serve para nada esse aí. Aquele que tu achou que era, não é. Sabe por quê, Samuel? Porque eu não atento para a aparência. Eu não vejo como vê o homem, eu vejo o coração. As pessoas estão escolhendo pela aparência, mas Deus continua procurando pelo coração. A Bíblia diz em Jeremias 3:5 que Deus escolhe pastores, guias, segundo o seu coração. Aleluia. Deus não está procurando pela aparência, Deus está procurando pelo coração. E Deus não escolheu nenhum daqueles que estavam na casa, Deus escolheu aquele que estava lá fora, o menor da casa, o caçula. Aleluia. Passou todos 6 filhos diante, amados, de Samuel, de Jessé. Quando passou o 6º filho, Samuel olhou para Jessé e disse: a nenhum desses o Senhor escolheu. Acabaram os seus mancebos. Ou seja, eu vim aqui para ungir alguém. Ainda tem o menor que está lá fora apacentando as ovelhas, pois não nos assentaremos à mesa até que esse chegue. Aleluia. Quando souberam que o profeta estava vindo na casa, amados, todas as possíveis escolhas estavam na casa. Aqueles que eles acharam que não era possível ser escolhido, era aquele que era um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. E Samuel disse: nós não vamos nos assentar à mesa até que ele chegue. E quando ele chega, irmãos, não é que ele era feio, porque também não era feio, mas era pequeno, era raquítico. A Bíblia diz que ele era ruivo, de olhos claros. E quando Samuel olha para ele, Deus disse: Samuel, é esse, ungiu no meio dos seus irmãos. Aleluia. Coloca ele no meio dos irmãos e unge ele no meio dos irmãos, para que eles entendam que é eu que escolho, é eu que vejo aquilo que eu quero para mim. Muitos de nós, se fosse, irmãos, pela preferência dos homens, não estaríamos aqui.
Talvez eu seria a última preferência. Eu cheguei na igreja cheio de vício. Cheguei na igreja de calção e camisa de físico. Eu não estou dizendo bermuda, estou falando calção. Ou shorts, que alguns chamam de jogar bola. Por isso que eu vim na igreja. E camisa de físico. Caro. Cheio de revolta. Aleluia. Mas eu tinha uma coisa comigo. Coração bom eu não tinha. Mas eu acho que o que fez Deus me escolher era a determinação do meu coração. Eu tinha um coração determinado. Quando eu determinava uma coisa, nada me parava. Deus olhou para aquilo e disse: olha, esse coração determinado nas minhas mãos, eu vou fazer uma grande obra. E Ele me escolheu. Aleluia. E eu não esperei para abrir o coração depois de um mês, não, eu abri no primeiro dia, irmãos. Por isso, com 3 dias eu estava profetizando. No meio deles, com 4 eu estava pregando. E com 1 semana eu estava viajando, fazendo a obra de Deus. E já vai fazer 31 anos que isto aconteceu. Sabe por quê? Porque eu abri o meu coração para Deus. Nessa noite Deus não está olhando pela tua conta bancária. Deus não está olhando pelo aquilo que você está vestindo. Deus não está olhando, irmãos, pelo teu nível de sabedoria. E Deus não está olhando se você terminou a tua escolaridade, se você fez faculdade. Não está olhando nada disso. Deus está procurando o teu coração nesta noite. Aleluia. E creio que nessa noite deve ter um coração aqui que Ele queira morar. Deve ter um coração aqui que Ele queira fazer morada nessa noite, em nome de Jesus. E só para nós sabermos, tem alguém aqui que gostaria de ter esse coração que Deus está procurando? Levante a mão e adore, glorifica Ele nessa noite. Aleluia. Deus está olhando o nosso coração. Deus está preocupado com o nosso coração. Como que está o seu coração? Você tem preparado o seu coração para Deus? Você tem cuidado do seu coração? Aleluia. Porque nessa noite Deus está aqui em busca do seu coração. Aleluia. E a Bíblia diz em Hebreus 4:7: quando ouvires a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Se Ele está falando com você nessa noite, abra o seu coração para Deus. Entregue o seu coração para Deus nessa noite. Diga a Deus: faça morada no meu coração. Nessa noite, amados, peça para que Deus entre no seu coração. Diz o testemunho, irmãos, de um pastor missionário na Romênia. Após ser preso várias vezes por estar pregando a palavra, toda vez que ele era pego pregando a palavra, ele era preso. Ele chega de uma das suas prisões e olha para o seu filho de 11 anos de idade e diz para ele: filho, o pai não pode sair para pregar, você vai sair para pregar. E o seu filho de 11 anos de idade vai para a praça pregar a Cristo, falar de Jesus e entregar Novos Testamentos. Ele é preso, está com 11 anos num país comunista, não existe lei, irmãos. É isso que querem fazer do nosso país um país comunista, mas não vão fazer em nome de Jesus, porque o nosso país é do Senhor Jesus. E prende o menino, deixa 5 dias a pão e água na prisão. Após 5 dias preso a pão e água, eles libertam o menino e diz para ele: vá para casa e não pregue mais a Cristo. O menino sai da prisão e aonde que ele vai? Para casa. Não, ele vai direto para a praça pregar a Cristo. E na praça ele está pregando e dizendo: eu estava 5 dias preso a pão e água só porque estava falando de Jesus. Pois eu estou aqui hoje novamente dizendo que Jesus salva, batiza, cura e quer levar o homem para o céu. O comandante daqueles homens disseram: vocês já resolveram o caso do menino? Não, ele está lá na praça pregando. Busque ele. Buscaram o menino, levaram diante do comandante. O comandante disse: você vai parar de pregar a Cristo ou não vai? Ele disse: eu não posso parar de falar daquilo que está cheio no meu coração.
Eles colocaram a mão do menino sobre a mesa e bateram nas suas mãos até quebrar os ossos da sua mão. Depois que estava com as mãos ensanguentadas e ossos quebrados, chorando de dor, disseram para ele: vai para casa curar as tuas chagas agora. Pois ele foi para a praça com as mãos ensanguentadas e com os ossos quebrados, e ele dizia: eu estou aqui morrendo de dor, mas o meu coração dói mais do que as minhas mãos. A necessidade de dizer para vocês que Jesus é a solução da Romênia, Jesus é a solução deste país. Aceite a Jesus. Alguém diz para o comandante: o menino está na praça pregando novamente. Não pode ser. Traga ele aqui que eu vou resolver esse problema de uma vez. Trouxeram o menino até ele e perguntaram: você vai parar ou não vai parar de pregar a esse Jesus? Ele olhou com dor, com os dedos quebrados, mão inchada, disse: eu não posso parar de falar o que queima dentro do meu coração. Aquele comandante pediu um alicate, pediu uma lâmina. Com o alicate ele puxou a língua do menino para fora, e com a lâmina ele cortou a língua do menino. E quando ele cortou a língua do menino, o menino caiu no chão, sangrando pela boca, sendo bolas de sangue pela boca. E o comandante olha para ele e diz: prega, porque agora eu quero ouvir. Mas ele não podia mais pregar, porque não tinha língua. Deixaram ele numa cela para morrer. E diz o testemunho que antes de morrer, ele pega as bolas de sangue que está saindo da sua própria boca e ele escreve na parede da cela, com o sangue que saía da sua boca: vocês arrancaram a minha língua, mas não conseguiram tirar Jesus de dentro do meu coração. Aleluia, Deus! Ele morreu. O comandante, quando veio à cela, viu o menino morto. Aquela frase: tiraram a minha língua, mas não arrancaram Jesus do meu coração. Ele disse: trazei um balde com água e escova e limpai essa frase. E quando começaram a limpar a frase: vocês tiraram a minha língua, ficou lá somente Jesus no meu coração. O comandante olhava para aquela parte: Jesus do meu coração. Olhava para o menino, olhava para a frase, olhava para o menino, olhava para a frase. Disse: não limpe mais. Diz o testemunho que o comandante pega o menino no colo, abraça e diz para ele: me perdoa. Mas ele não pode mais perdoar, ele está morto. Ele ergue os olhos para o céu com o menino nos braços e disse: Jesus, hoje eu serei o próximo a morrer por ti. Aleluia. Quando ele fala isso, os seus soldados começam a dobrar o joelho um após o outro. Aleluia. Sabe por quê? Porque o menino tinha Jesus no seu coração. Porque o menino, amados, perdeu a vida, mas não perdeu Jesus. Tem pessoas, irmãos, que estão perdendo Jesus, e o pior, um dia vão perder a vida e vão perder a salvação. Aleluia. Mas nessa noite, em nome de Jesus, me escute. Ainda que você perca a sua vida, não perca Jesus. Como foi falado aqui hoje, de pessoas que perderam Jesus no caminho. Não perca Jesus, não tire Jesus, não deixe que ninguém arranque Jesus do seu coração. Ah, mas o menino morreu, coitadinho, pastor. Amados, quando ele fechou os olhos aqui, ele acordou no céu, no paraíso. Ele acordou num lugar muito melhor. Ele acordou com aquele que estava no seu coração de braços abertos, dizendo: entra, bendito do meu Pai, possui um reino que está preparado, Deus da fundação do mundo. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Dá-me, filho meu, o seu coração, e os teus olhos observem o meu caminho. A gente não observa o caminho porque não entrega o coração.
Tem pessoas que estão andando fora do caminho, estão na igreja, estão fora do caminho, porque não conseguem enxergar o caminho. Aleluia. E o caminho é Jesus. João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O salmista diz no Salmo 119, versículo 11: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra tem que estar no nosso coração. Deuteronômio capítulo 11, versículo 18 diz: gravai as minhas palavras no vosso coração, ponde como faixa diante dos vossos olhos, atrai por sinal nas vossas mãos, colocai nas vossas portas, ensinai aos vossos filhos, deitando, levantando e andando pelo caminho. E a Bíblia vai dizer: inculca na cabeça do seu filho a palavra. Hoje as crianças nem falam direito, a primeira coisa que os pais fazem é dar um celular para o filho. Deixa eu falar uma coisa para você, que talvez você não saiba. Um judeu, amados, desde que o seu filho nasce, ele recita a Torá para o menino, para a criança. Antes de falar papai, mamãe, o que ele ouve é palavra. Com 5 anos, antes de aprender a ler e escrever, eles começam a ensinar trechos da Torá para a criança decorar. A partir dos 11, o menino tem que começar a decorar lendo a Torá. Por isso que crescem homens e mulheres cheios da palavra, convictos daquilo que crê. Por quê? Porque o coração deles foi cheio de palavra. Cheio de palavra. Não enche o teu filho de galinha pintadinha. Não enche o teu filho de desenho. Não enche o teu filho de joguinho. Não enche o teu filho de brinquedo. Enche o teu filho da palavra. Faça o teu filho ter amor pela palavra desde pequeno. Ensine a palavra para o teu filho. A Bíblia diz em Provérbios 22:6: instrui o menino no caminho que deve andar, que nem quando envelhecer ele se desviará dele. É isso que eles creem, é isso que eles acreditam, é isso que eles pensam. Aleluia. Nós precisamos, amados, da palavra no nosso coração. Nessa noite, em nome de Jesus, enche o seu coração da palavra. Encha o seu coração de Deus, porque aquilo que está cheio não tem lugar. Aquilo que está cheio não tem espaço. Aleluias. Aquilo que está cheio, irmãos, não vai ter lugar para mais nada na sua vida. Em nome de Jesus. Deus quer o seu coração. Deus quer o seu coração. Deus está aqui hoje dizendo: eu quero o seu coração. Se coloca de pé. Glória a Deus. Deus quer o seu coração. Eu entreguei o meu já faz quase 31 anos. Mas eu disse: não é porque eu sirvo a Deus todo esse tempo. Não, eu entreguei meu coração. Porque tem pessoas que estão dentro da igreja que não fizeram isso. O Senhor é dono da minha vida, o Senhor faz o que quiser, menos no meu coração. Deixa ele reinar aí dentro. Deixa ele ser o Senhor aí dentro. Em nome de Jesus. Eu quero que você coloque as 2 mãos no coração. Coloque as suas 2 mãos no seu coração. Aleluia. E só se você realmente crer dessa forma, se a palavra tocou em você, se a palavra falou com você,
Eu quero que você diga para Deus: Senhor, eu abro o meu coração e eu entrego o meu coração a Ti. Tudo que está dentro dele, que não condiz com a Tua palavra, toda mágoa, todo ressentimento, tira do meu coração. Todo trauma, até mesmo de infância, tira do meu coração. E que o Senhor reine dentro do meu coração, que o Teu Espírito habite dentro do meu coração, que a Tua palavra esteja dentro do meu coração. Em nome de Jesus, eu te peço, para a glória do Teu santo nome. Amém. Olha para mim, para me encerrar. Davi pecou. O homem segundo o coração de Deus. Homem segundo o coração de Deus também peca. Mas ele reconhece o seu pecado. E no Salmo 51, verso 6, ele diz: somente contra Ti pequei e fiz o que era mal diante dos Teus olhos. E ele faz uma oração no verso 10. Salmo 51, 10. Ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renove em mim um espírito reto. Não me lances fora da Tua presença e não retires de mim o Teu Santo Espírito. Às vezes, irmãos, a gente precisa dizer para Deus: Senhor, crie em mim um coração puro, porque não é puro. A Bíblia diz em Mateus 15, versículo 19, que é do coração do homem que saem os maus pensamentos. Prostituição, adultério, homicídio, nasce no coração. Nós precisamos pedir para que Deus limpe o nosso coração. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Salmo 51, versículo 17 diz que um coração contrito e quebrantado Deus jamais rejeitará. Tem um coração contrito e quebrantado nessa noite, Deus vai aceitar o seu coração, em nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas bem alegre ao Senhor. Só os teu coração está alegre, bata com força, irmãos. Aplauda o Senhor nessa noite em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Cuida do seu coração. Pode ser. Eu quero agradecer a minha oportunidade e que você saia daqui hoje cuidando do seu coração. Amém? Irmãos, eu tenho comigo alguns chaveirinhos que eu vendo que ajudam o nosso ministério. Você não é obrigado a comprar, mas se você puder, você estará ajudando o nosso ministério. Nós temos um ministério totalmente pela fé. Eu também vendo Bíblia, mas não chegou as Bíblias que eu estou esperando. Eu só tenho uma Bíblia feminina, só uma. Mas se alguém quiser também, nós temos também uma Bíblia feminina. As outras estavam a chegar, até o pastor queria uma, ele vai ter que esperar uns dias, tá, para chegar. Amém? Glória a Deus. Daí, se você puder, adquire em nome de Jesus, né? Eu agradeço a oportunidade. Beijo no seu coração e que você saia daqui hoje com o coração de Deus. Amém? Amém? Dá mais uma salva de palmas para você.